Glória a Deus, bom dia, shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença nesta manhã e cremos, ó Pai, na tua misericórdia, na tua graça, para que as nossas vidas, ó Pai, sejam alimentadas pelo teu Espírito, pelo céu, por aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a depender de ti, ouvir a tua voz e fazer aquilo que está no teu coração nas nossas vidas, em nome de Jesus. Guarda cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã, Pai, que sejamos guardados. Vida do apóstolo Éder, a sua esposa, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, guarda-os pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aí vamos fazer hoje e amanhã, né? Essa semana nós encerramos lá o Encontro dos Filhos ontem, na verdade, né? Que terça-feira, que a última irmã foi embora, a irmã Geni, e ontem nós ficamos lavando roupa aí o dia inteiro para poder acertar. Mas foi uma bênção, quem orou pelo encontro, Deus abençoe, deu tudo certo. E a respeito do encontro, assim, várias palavras, quem puder assistir lá, que foi postado, assista, bastante coisa ali, bastante alimento. E E é muito importante, assim, da palavra que eu trouxe para a minha vida, é a gente entender que nesse trono que José foi colocado, na verdade, o que nós entendemos? A palavra de Deus que tinha sido liberada sobre José foi posta nesse trono. Então, nós precisamos entender que sempre vai ter uma palavra nos regendo. O que é ter uma palavra no trono? É ter uma palavra que vai reger a nossa vida, que vai dar ordem àquilo que está acontecendo na nossa vida e ao nosso redor. E não existe um campo de neutralidade. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho uma palavra, mas eu estou tranquilo, não preciso de nada assim muito específico, eu só vou tocando a minha vida. Não existe esse campo neutro. Sempre terá alguma coisa te regendo. Sempre terá uma palavra nos regendo. Não tem como a gente fazer isso. Então, se você não tem uma palavra de Deus no trono para te reger, que palavra está nesse trono? Aí você precisa checar a tua vida. Tá a minha palavra, tá a palavra do meu marido, tá a palavra da minha esposa, tá a palavra do meu filho, tá a palavra do meu pastor, tá a palavra da circunstância, tá a palavra da dor, tá a palavra... Quem está te regendo? E é importante que descobramos isso porque nós precisamos tirar isso do trono. Porque aquele que te rege é o resultado que nós vamos obter. Como José tinha sempre uma palavra de Deus colocada no trono, então por onde ele passava, nós percebemos que ele tinha um governo. Por quê? Porque ele não estava no trono exatamente como ele foi posto por Faraó lá no final, quando ele sai da prisão. Mas a palavra de Deus já estava governando ele, já estava no trono, porque nós vemos a marca dele por onde ele passou. Então, como escravo na casa de Potifar, governo, na prisão, governo, porque a palavra sempre o regia. E é só ela que vai dar essa condição. Porque ele não cai naquela tentação ou naquela sedução ali da mulher de Potifar, porque ele tinha uma palavra que o regia, então ele olha para essa palavra e fala, eu tenho um destino profético, eu tenho um lugar para chegar. E se eu fizer isso, eu vou ter problema. Nós não podemos afirmar que ele não teve a tentação de ficar com a mulher, mas nós podemos afirmar que ele, apesar da tentação, ele deixou lá a capa dele para trás e ele corre, ele foge daquele ambiente. Então, quando você tem uma palavra, ainda que chegue a tentação, ainda que venha algo que seja muito pesado, você vai sempre ter um escape, porque junto com a tentação vem o escape, e não tem uma tentação maior do que a gente possa suportar. Então é Bíblia, está escrito. Então, por que a gente não escapa? Porque você não tem uma palavra te regendo. Pastor, mas a tentação chegou e eu não resisti, eu caí. Por que que você caiu? Por que que eu caí? Porque nós não temos uma palavra de governo nos regendo que nos propicie um ambiente para nós vencermos essa tentação. Aí a gente se complica. Aí nós vamos ter problema. Mas se você tem uma palavra lá no trono te regendo, então não tem fome, não tem escassez, não tem nada que vai dar problema. O Egito, aquele mundo ali da época, ele estava com a fome. Mas por que que José e aqueles que estavam ali debaixo do governo dele não teve esse problema? E prosperaram mais em tempo de fome do que em tempo de abundância, em tempo de escassez do que em tempo de abundância. Só a palavra faz isso, irmãos. Não tem outra coisa.
Se você não tem uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, você não consegue fazer nada. Mas entenda que tem uma palavra lá te regendo. Pode ser uma palavra de dor. Pastor, toda a movimentação que eu tenho, parece que está indo bem as coisas, mas daqui a pouco eu estou com dor. Então é a palavra que está te regendo. Ó, tá tudo bem, tá indo, mas daqui a pouco é uma briga aqui. É a palavra que está te regendo. Então parece, às vezes, que nós estamos livres para tocarmos a vida para frente e ficarmos tranquilos numa situação. Mas daqui a pouco estamos no mesmo lugar, porque não estamos tirando a palavra. Nós temos que tirar. Ah, daqui a pouco Deus vai fazer a obra. Faz quantos anos que nós estamos falando isso em algumas áreas? Daqui a pouco Deus visita, daqui a pouco Deus faz a obra, daqui a pouco Deus muda essa circunstância, daqui a pouco Deus me dá vitória, daqui a pouco Deus desmascara esse adversário. São jargões evangélicos que nós vamos usando no decorrer da nossa caminhada, que nos traz uma expectativa e uma esperança falsa, porque nós não vamos no cerne da questão. Nós deixamos lá a mesma palavra, a mesma regência, a mesma situação e queremos que algo aconteça. Queremos que realmente algo mude, mas se você não mudar a fonte, você vai beber a mesma água. Não tem como. A fonte está contaminada. Ah, não, agora eu vou esperar um pouco, porque daqui um ano eu vou beber água aqui e vai estar. Não, irmão, a fonte está contaminada. Você vai ter que ir lá acertar a fonte. É a palavra. Porque se é uma palavra de desânimo que te rege, de tristeza, de abatimento, é isso que você tem que remover. Bom, agora eu vou orar, vou renunciar, vou pedir perdão, vou repreender, vou gerar outra palavra em Deus, eu vou até o trono, até o lugar que me governa, tiro aquela palavra e coloco outra palavra. Aí sim, aí você substitui aquele negócio e você começa então a ouvir a respeito daquilo que Deus gerou em você. Então José ele estava firmado naquilo. O que eu tenho? Governo, governo, governo. E essa palavra regeu ele até o final da sua vida, até ele acabar tudo. Então, em nome de Jesus, que você tenha uma palavra para colocar no lugar dessa palavra que está te regendo nos ambientes onde você não está conseguindo se desvencilhar dos seus problemas aí. O problema nosso é tirar essa palavra que está nos regendo e colocar uma palavra de Deus lá. Amém? Irmãos, para a palavra de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de espelhamento. Esse tempo atrás eu passei por uma situação bem difícil, que é... Deixa eu ler a palavra aqui primeiro. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Segundo o livro de Samuel 12, do 1 ao 7. Então eu passei por uma situação um tempo atrás aí, onde eu não estava conseguindo romper em relação a uma pessoa específica. E eu liguei para o apóstolo Éder, falei: apóstolo, está muito complicado para mim, eu não consigo romper aqui, estou enroscado nesse negócio. E descrevi mais ou menos para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou o que para mim? Ele falou assim: isso é um espelhamento. Você está vendo nessa pessoa você mesmo. Então, isso te irrita demais. Isso te traz um ambiente muito complicado. Então, o espelhamento, ele vai nos confrontar. E dentro de um ambiente de espelhamento, você vai se ver aonde você tem coisa que você abomina. Tem coisa que você fala: cara, não é possível que eu seja assim. Mas às vezes aquela celeuma que vira na sua casa, você com a sua filha, é porque você é igual a ela. E aquilo que ela manifesta é tão igual a você que você entra em choque, você entra em... E aí quando você descobre, que talvez você descubra isso agora, que você é igual a ela ou que ela é igual a você, então há um espelhamento, há uma igualdade, você fala: não é possível, porque eu detestei
quando o apóstolo falou que era um espelhamento. Porque eu olhava para a pessoa e eu não ia com a cara dela, não tinha jeito, não vai, não rompe, não vai para frente. E ele fala, cara, é que você é igual. As manifestações dela que te irritam, você pode ver que ou você tem ou você já teve, e isso acaba tendo problema. Então, talvez você até venceu já na sua vida, mas agora isso te incomoda, porque há um espelhamento. Ontem eu desci aqui para dar a volta, eu dei a volta no quarteirão para carregar umas coisas que eu tinha que devolver, que me emprestaram por encontro, e eu saí com o carro e dei a volta. E na esquina de baixo tinha uma viatura, um negócio lá da saúde, parado na contramão, meio tortinho assim. O cara só desceu, entregou um documento para a mulher dele e saiu. Mas aquilo me irritou. E aí veio o espelhamento, porque eu também faço isso. Eu tenho vigiado agora para mudar o meu comportamento no trânsito, mas eu parar numa contramão para descer, entregar um documento para minha esposa, entrar no carro e sair, para mim era normal até agora. Agora eu tenho me esforçado para mudar, mas não vou falar para os irmãos que eu estou totalmente zerado nisso, que eu não estou. Eu estou lutando para. Eu percebo que agora eu estou infringindo lei, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou fazendo um monte de coisa. Então agora eu estou me reeducando em Deus para eu parar. Mas aquilo me espelha e aquilo me irritou. Então, de repente, uma situação que te leva para um campo de irritação, de aversão, de você fala, cara, que coisa mais. Toma cuidado e veja se você não está sendo espelhada. Veja se você não está se vendo ali. E aquilo te incomoda. Porque Natan, ele foi repreender Davi. E ele pega e ele fala tudo isso. E Davi, então, dá uma sentença. Não, esse cara tem que restituir, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Natan fala para ele assim: este homem é você. Então, naquele procedimento que Natan discorre como se fosse alguém que tivesse feito isso, quando ele percebe que é ele, aí ele fala assim, esse homem é você, ele fala, aí os olhos dele são abertos, aí ele vai entrar no arrependimento, vai mudar todo o negócio e colher algumas consequências. Mas o que Deus está nos convidando hoje, está nos falando hoje, esta mulher é você, este homem sou eu. Então você vai ter que encarar isso de frente. Isso é chato, isso dói, isso é constrangedor, porque você não quer ser isso. Você não aceita isso. Talvez você vá sair daqui hoje até meia brava comigo, até meia triste comigo. Fala assim, não, não tem nada a ver isso aí, eu não me espelho com ninguém. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vai trazer no teu coração que aquilo que muitas vezes te irrita, te incomoda, te faz mal, é porque você está sendo espelhado. E por que que irrita? Porque, na verdade, de repente a pessoa me dá uma resposta grosseira. Hoje em dia, eu estou me libertando disso também. Graças a Deus, estou bem melhor. Mas era a minha pegada. E quando vem aquilo para mim, aquilo é um absurdo, só que estava me espelhando. Então eu acabo me confrontando comigo mesmo. Eu me vejo ali. E aquilo incomoda, porque é um negócio chato. E às vezes você não suporta aquilo. Mas você também esquece que as pessoas, também você fazia isso com as pessoas lá. Então, de repente, dentro desse ambiente, nós precisamos entender que nós vamos ter um choque de realidade. O espelho ele vai estar hoje para nos confrontar. Ele vai te colocar frente a frente com você mesma, com você mesmo, para falar, cara, é você. Este homem é você. Esse homem é a sua vida, esse comportamento que você abomina, que você não quer, que você rejeita, vê, checa a tua vida. Se você não está assim, ou se você já não foi assim. E dentro desse ambiente, isso ainda te perturba. E aí, dessa situação que eu passei, que eu conversei com o apóstolo, aí ele falou para mim assim, ó, começa a orar pela pessoa, liberar perdão, abençoar a pessoa, que as coisas vão mudando. Aí eu comecei a entrar nesse processo, entrar. Não zerou ainda em relação à pessoa, não zerou, mas evoluiu muito, entendeu? Já foi muito para frente a situação que eu tinha. Porque era insuportável estar com a pessoa, eu não estava suportando mais. E eu percebi que ia dar problema e problema sério. Então eu precisava ter relacionamento com essa pessoa e eu não estava tendo condição nisso. E eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo. E aí eu fui para o meu pai espiritual para que eu pudesse ter uma orientação.
E aí ele pega e fala assim, cara, você só está se vendo. Ou o Alexandre presente ou o Alexandre passado, mas você só está se vendo. E isso está te incomodando. Então, isso irrita demais. Eu fiquei irritado, fiquei bravo, fiquei triste, não com o apóstolo, mas com a minha situação. Porque você às vezes são atitudes de uma pessoa que você acha tão chata, tão fora do padrão, e de repente você descobre que esse homem é você, isso aí realmente é bem complicado. Eu vou ler algumas coisinhas que a pastora Fátima anotou aqui, para a gente poder ter uma noção do que isso vai trazer para nós. Então, o que é um espelhamento? É ver-se refletido em outra pessoa e isso tem uma reação negativa em nós. O espelhamento por não gostar do que vê em si mesmo. Então, esse é um ponto. Eu não gosto do que eu vejo em mim mesmo. E aquilo me espelha quando eu vejo no comportamento, mas eu vejo aquilo em mim, esse homem sou eu. Isso aí para nós é horrível. Aí tem aqui culpa, ira, raiva, aversão e tristeza. São sentimentos que nos paralisam ou levam a uma reação pecaminosa. Então, o espelhamento, ele pode nos levar a todos esses ambientes. Você se sentir culpado, você se sentir com ira, com raiva. Eu fiquei muito irado no espelhamento. Fiquei com raiva, com aversão e com tristeza. Então, isso aqui é a minha vida. Eu não gostei do que eu vi em mim mesmo. Então, de repente, hoje você vai olhar e falar assim: nossa, eu não tinha percebido isso. Esse espelhamento, esse homem sou eu, nessa área que o Espírito Santo pode trazer para você agora, você não gostar disso. E aí você vai ter que fazer o quê? Tomar uma atitude para limpar esse ambiente espiritual. Agora não é hora de desanimar. Davi ouviu aquilo, foi uma repreensão dura, severa, mas ele toma uma atitude. Aí depois você lê lá, dali para frente, o que ele vai fazer. Ele vai se arrepender, ele vai fazer salmo, ele vai se virar para limpar o máximo possível, que é o que eu estou fazendo agora. Agora eu estou orando, fazendo, me relacionando com a pessoa normalmente, e aí tem um outro problema. Você pode, depois que você descobre isso, esse espelhamento, ou você tem problema com essa pessoa, você pode começar a se sentir falsa, se sentir falso. Ah, mas agora eu estou me relacionando aqui, eu percebi isso e agora eu estou sendo falso. Não, você não está sendo falso. Você está lutando contra esta manifestação da sua carne e do diabo para pôr em prática a palavra de Deus, porque você tem que se relacionar com essa pessoa. Você precisa se relacionar. Tem pessoa que dá para deixar. Não no sentido de, cara, realmente não dá, não vai, senhor, meu coração está limpo, então você tem que checar isso. Mas não dá, não vai, não é para mim. Agora tem gente que não tem como. Não tem como você tirar ela do negócio. Deus não fechou essa porta. Tem gente que Deus até fecha a porta. Tem relacionamentos hoje nosso que a gente caminhou, serviu, fez tal, chegou um ponto que Deus fechou a porta, ó, acabou. Mas saia aprovado. Deixe esse relacionamento para trás, mas aprovado por Deus. Não deixar porque você não conseguiu vencer. Vença e pode deixar para trás. No sentido assim, não é para você se relacionar. Porque existem relacionamentos que eles são espíritos sugadores, de sanguessuga, de dadá, de manifestações terríveis. Espíritos vampíricos mesmo, que chega perto da gente, traz algum tipo de prejuízo. Então Deus pode nos dar livramento disso. Deus não quer que você fique caminhando com pessoas que não querem se consertar e que vai estar sempre trazendo esse problema, que vai estar sempre trazendo esse tipo de sugar aí da nossa vida. Mas o que Deus está falando é a respeito de existem relacionamentos que são necessários, indispensáveis, e que você vai ter que caminhar com essa pessoa até você chegar a estar com seu coração totalmente limpo. Então, hoje eu estou caminhando com a pessoa está comigo, está tudo bem, mas meu coração não está 100% limpo com ela. Eu não tenho uma empatia completa por ela. Eu não tenho um envolvimento completo com ela. Mas agora eu estou fazendo o quê? Lutando para chegar nesse nível. Orando para o Senhor limpar meu coração totalmente. Mas no momento, no que eu relaciono com essa pessoa, meu coração está limpo. O que não era antes de eu conversar com o apóstolo e ter a orientação. Ó, você se espelha, você se vê nela, agora você pega e limpa o teu coração a respeito dessa pessoa e vai tocar sua vida. Você então vai fazer as coisas acontecerem aí. Obrigado. E aí você vai fazer o quê? Você vai tocando a sua vida. Pastor, mas ó, para eu me relacionar
É uma guerra, é uma luta, é uma dificuldade, beleza, tá tudo bem. Você está com a sua vida limpa, em ordem, tentando a restauração? Tô, então continua. Então você não é falso, porque o adversário vem, porque como ele quer o rompimento, então o que ele vai fazer? Quando eu convivo com essa pessoa, vem um monte de seta, muitas vezes, vem pensamentos meus mesmo, do diabo. Você é falso, você não quer estar aqui, você não quer conversar, você não quer atender, você não quer fazer, você é mentiroso, você é hipócrita. São pensamentos que vêm. Aí você vai ter que ir repreendendo. Não, eu vou na casa dessa pessoa, ou eu vou atender essa pessoa, ou eu vou caminhar com essa pessoa, ou eu vou estar com essa pessoa. No contexto que for, seja igreja, família, onde for, a pessoa, você não está sendo mentirosa, nem falsa, nem hipócrita, mas você está sendo crente de estar lutando por aquele relacionamento, porque aquele relacionamento, Deus não te dispensou dele, e você vai lutar até você se limpar, ainda que você tenha se espelhado naquilo. Ainda que aquilo você olhe e fala assim, na verdade, esse comportamento do meu marido é o meu. Porque às vezes o que você condena tanto no teu marido, você acha esse comportamento em você. E isso vai te irritar profundamente. Isso vai te deixar muito brava, muito abatida. Mas você faz igual. Agora espelhou. E agora você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Agora você vai se limpar, você vai se arrepender, você vai mudar a sua rota e vai estar em ordem. Aí você acerta a tua vida. Ah, mas o meu marido continua a mesma coisa. Você para de sofrer. Porque a pessoa, naquilo que eu já consegui vencer, naquilo que eu já consegui me limpar, do espelhamento, daquilo que tinha, não me incomoda mais. É extraordinário isso. Porque você não depende da outra pessoa. Nós achamos que nós dependemos da outra pessoa. Não, quando o meu marido mudar, glória a Deus, eu estou orando para o meu marido mudar, porque aí eu vou viver em paz nessa área. Eu estou orando para minha esposa mudar, porque aí eu vou viver em paz nessa área. Eu estou orando para tal. Não, você pode orar pela pessoa mudar, para a pessoa mudar. Mas se você sai do ambiente, se a pessoa não mudar, você não é mais atingido. É fantástico isso. Pode ter certeza, se você colocar isso em prática, você vai começar a desfrutar dessa realidade espiritual. Isso é viável, palpável, existe. Pastor, isso não existe porque o meu marido vai ser o mesmo. Ele vai chegar com aquele sapato sujo e vai pisar a casa inteira. E isso acaba com a minha vida, porque ele não me respeita. E eu já falei, deixa esse sapato lá fora, em nome de Jesus. Só que ele pode chegar hoje à tarde, se você se limpar disso, e ele andar a casa inteira cheia de terra, e aquilo não vai mais te trazer esse negócio. Você pode ficar triste pelo desrespeito dele, por não honrar aquilo que você está cuidando da casa. Você tem uma tristeza por um comportamento, alguma coisa. Agora você ficar ferida, abatida, arrasada, acabada, sem expectativa, com vontade de matar o marido ou a esposa, ou de sumir desse mundo, ou de não existir, isso vai passar. Isso eu te garanto. Agora, de repente, vai vir uma tristeza, porque a pessoa vai te dar uma resposta, vai ter um comportamento que vai, às vezes, te entristecer. Você não gostaria de ser tratado daquela forma. Você não gostaria de ter aquele comportamento. Mas como aquilo não te espelha mais, é só uma coisa da pessoa, aquilo não te pega. Porque o espelhamento, o que ele vai fazer? Acaba sendo um direito legal, uma brecha que a gente tem para ser atingido por aquilo que está de ruim na vida do outro. É bem aquela palavra. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu estou crendo e ouvindo. Estou comendo o melhor da minha terra. Eu sou terra. Eu como o melhor de mim mesmo. Excelente. Agora você precisa parar de comer o ruim da terra do outro. Porque existem terras ao teu redor. Você está cercado de terras. Você é terra, você crê e ouve. E come o melhor de você mesmo. Você se limpa. Excelente. Mas e agora? Agora você convive com pessoas. Você não é um ermitão. Você não está isolado num lugar, você e Deus. Não, agora você está num convívio social. Então, as pessoas, você está cercado de terra. Todo mundo é terra, cercado. E elas vão liberar sujeira. E você não precisa comer mais dessa sujeira. É disso que Deus está falando. Espelhou, se arrependa, conserta a tua vida. Sai desse lugar. Deixa a pessoa sozinha e continua orando por ela. Mas aquilo não te pega mais. Então ela está liberando, a terra dela ainda está liberando aquilo, mas você não come mais o ruim da terra dela. Hoje você está passando por isso, eu estou passando por isso.
nessas situações específicas, às vezes em outras coisas, porque nós não estamos ainda livres, nós não estamos livres para termos condição de não comer o ruim da terra do outro. Então, ainda estamos nos alimentando disso. Então, o marido, a esposa, o filho, o pastor, a avó, o vô, o patrão, o amigo, sei lá quem, ainda quando ele lança aquela sujidade da terra dele, você come, aquilo te faz mal. Mas é possível a pessoa continuar com a terra dela contaminada e você não se alimentar mais dessa terra. Você não comer mais dessa terra. É possível para você que é esposa, da sua terra limpa, você santificar a terra do seu esposo, porque você tem autoridade para isso. A mulher santa santifica o marido. Então você tem condição. Opa, minha terra, eu estou ouvindo e estou crendo, e eu como o melhor da minha terra. Marido, eu profetizo, eu decreto, eu libero sobre a tua vida. Você vai sair desse lugar e vai comer o melhor da tua terra também. Nós vamos parar de comer porcaria. Então dá para você extirpar todo alimento contaminado da tua vida, da tua casa, da tua família, com o teu procedimento. Limpa a tua vida primeiro, este homem é você, limpa a tua vida primeiro, acerta você primeiro, e depois você começa a colocar as pessoas que estão ao teu redor e que precisam dessa palavra, desse alinhamento em ordem. Então você não precisa mais viver orando e esperando a mudança do outro. Ah, eu vou orar até o pastor Alexandre zerar de tudo. Ele não vai ter nenhuma manifestação de grosseria nunca mais. Aí eu vou ser feliz. Não, irmão. Você que está congregando com a gente, que está aqui. Se eu ainda tiver uma manifestação de grosseria, você pode ser feliz do mesmo jeito, porque você pode estar livre de mim. Isso não te pega mais. Eu posso até liberar. Eu não sei aqui, nós tivemos um encontro dos filhos aqui, eu não sei. Eu posso ter tido uma manifestação aqui de ninguém me falou nada, mas alguém pode ter saído triste daqui comigo por uma manifestação. Mas é possível não ter saído, porque falar, cara, eu vou orar por ele, mas não me pega isso daí. Entendeu? Eu não percebi que eu fiz nada, mas posso ter feito, porque é uma guerra tão grande. Entenda que a minha vida, por exemplo, na situação, na parte da grosseria, pelo meu temperamento, pela minha vida inteira, porque é uma vida, não são dias. Eu tive, dos meus 14, 15 anos, aí que eu tive uma consciência disso, até os 53, 54, ou até agora, uma vida de resposta seca, de grosseria, de... Agora, para você mudar esse mundo espiritual, leva um tempo. Estou me esforçando? Bastante. Estou orando, estou querendo, estou disponível, coisa que eu não queria. Agora eu quero. Mas se o que ficou ainda de resquício, de estilhaço dessas manifestações de grosseria, você pode não se alimentar disso. É um ruim da minha terra que às vezes ainda se manifesta, mas que você pode primeiro me amar me justificando. Fala, pastor, de boa, eu vou justificar, eu vou levar em conta o teu histórico. E também você pode falar, cara, ele está grosso ainda nessa parte, mas eu não vou comer o ruim disso. E você pode sair desse ambiente. Então porque senão, para mim, Deus seria complicado no sentido de deixar a nossa vida na mão dos outros. Porque entenda que se você depender de ser feliz por causa do seu marido, você consegue entender que a sua vida está na mão dele? Se você tiver que ser feliz por causa da sua esposa, você consegue entender que a sua vida está na mão dela? Se você tiver que ser feliz por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do irmão em Cristo, por causa do dinheiro, por causa de ser bem-sucedido, por causa de qualquer coisa, você está na mão de alguém. E nós temos que estar na mão de Jesus Cristo. Só. Ah, eu só vou estar feliz quando a minha esposa... Então, eu estou na mão dela. Por que se ela não mudar? Quem me garante que ela vai mudar nessa área? Ah, a palavra de Deus garante. Não, a palavra de Deus garante que vai falar com ela, que vai trazer toda a condição para, mas a decisão é dela. Então não tem uma garantia que o teu marido vá mudar de verdade nessa área. Nós temos uma expectativa, uma fé, uma oração, decretos, liberações que ele vai mudar. E eu creio nisso. Só que se ele não mudar, você vai morrer infeliz? Você vai ficar comendo o ruim da terra dele? Você não vai se posicionar. Eu não vou me posicionar. Se a minha esposa não mudar em alguma coisa, se meu filho, uma ovelha, um amigo, um irmão, ele continuar desse jeito, eu dependo dele, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que depender de Deus, do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, da palavra, da manifestação do céu. Aí eu estou bem porque eu estou bem. Ah, mas me deu uma resposta atravessada.
Ah, não me serviu aqui, não fez aquilo lá, combinou e não cumpriu, falou que ia mudar e não mudou, me garantiu que não ia fazer mais e fez. Falou que não interessa mais. Aquilo você não pode estar dependendo, porque senão nós vamos estar dependendo dos homens. Ah, pastor, sabe quando eu vou ser feliz mesmo? Quando eu estiver com meu marido, de verdade, sentado do meu lado, congregando. Quando meu marido estiver aqui comigo assistindo Oséias. Saia desse ambiente. Não coloque a tua vida na dependência de homens. Não confie que Deus vai mudar as pessoas para você ser feliz. Seja feliz agora, independente das pessoas. Independente do que elas manifestam, independente daquilo que elas te apoiam, não te apoiam, estão com você, não estão com você. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você não depende de ninguém para viver bem. Você não depende de ninguém para estar com a tua vida em ordem. Faça a tua parte. Descobriu, esse homem é você, espelhou, tá com problema, vai se arrepender, vai se limpar, vai trocar o que você tem que trocar, mas seja feliz, independente das regências que estão ao teu redor. Porque sempre teremos uma regência complicada, irmãos. Isso não vai acabar nunca. O ministério, quanto mais ele crescer, mais pessoas tem e cada pessoa de um jeito. Nós recebemos as pessoas aqui, vários tipos de pessoas. E agora? Foi tudo bem, deu tudo certo. Mas poderia ter dado alguma coisa errada. Isso pode acontecer. Dessa vez não aconteceu. Todo mundo que veio, todo mundo redondo, todo mundo ajudou, todo mundo participou, todo mundo. Excelente. Graças a Deus. Mas e no próximo? Ou se daqui a pouco na igreja chegar alguém que não for assim, que vier e começar a dar trabalho, aí eu vou ficar infeliz no meu pastoreio porque eu tenho uma ovelha fazendo isso? Eu não posso. Porque eu vou estar sendo regido por uma manifestação que a pessoa está presa. Eu vou ter que orar por ela, aconselhar ela, ensinar ela tudo, mas a minha vida eu vou ficar livre, eu vou tocar meu barco. Eu tenho que tocar meu barco, eu tenho que ir embora. Você tem que sair desse ambiente. Você tem que tocar a tua vida. Pastor, mas você não tem noção do que é o meu marido. Posso não ter, mas você não depende dele, você não está presa nessa atmosfera. A palavra de Deus te liberta desse mundo. E quando você perceber que o teu marido faz, ou fala, ou age da mesma forma, e aquilo não te atinge mais, é uma das sensações mais maravilhosas que tem. Porque você entende que você está livre. Você olha e fala assim, meu Deus, é possível isso? Isso existe? Porque hoje é tão surreal isso, é uma coisa tão utópica, tão longe da nossa realidade, que você fala assim, mas como? Nunca vai acontecer isso. Porque o meu filho está nesse lugar. E enquanto ele não sai desse lugar, eu estou desse jeito. Então, isso seria injusto, irmãos. O que você precisa entender hoje, que Deus seria um Deus injusto, se ele nos deixasse numa condição de depender de comportamentos dos outros para nós colocarmos a nossa vida em ordem. Para mim, Deus seria injusto. Então, o que ele faz? Ele pega Jesus Cristo e a justiça de Cristo e fala assim, ó, o meu filho morreu e ressuscitou, está disponível para você, para que você viva em paz, independente de qualquer coisa. O nosso negócio é com Cristo. Acabou. Pastor, mas eu não tenho R$ 1 na carteira. Você vai ter que ser feliz. Você vai ter que ficar de boa. Dói? Dói. É vergonhoso? É vergonhoso. É vexatório? É vexatório. É triste? É triste. Muito triste. Fiquei anos sem R$ 1 na carteira. Anos. E Deus precisava me quebrar também. Por causa do orgulho, por causa da soberba, autossuficiência, achar que eu era melhor que todo mundo. Então, às vezes, o que você está passando, eu estou num deserto, estou numa prova, estou numa guerra. Às vezes não é nem deserto, nem prova e nem guerra. É só Deus te educando. É só Deus te educando. É só Deus falando para você, viu? Você não é tudo isso que você pensa. Você não pode tudo isso que você pensa. Você não é melhor do que ninguém. É só Deus. Chegou um ponto agora que você se rendeu a Deus, você se quebrantou e agora Ele está aproveitando a oportunidade para te moldar, para te educar. Então não é guerra, nem prova, nem deserto. Tinha uma irmãzinha que eu convivi com ela um tempo, que deserto, que deserto. E não era deserto nenhum. Eles entraram num negócio
que eles não tinham nenhum tipo de conhecimento. Depois eles foram abandonados no meio desse negócio, um comércio. Aí depois ela estava ferida com os funcionários, estava ferida com o ex-sócio, estava endividada e estava num deserto. Não era deserto nenhum. Porque quando ela foi chamada para a sociedade lá atrás, como não tem dependência de Deus, não tem oração, não tem nada, entrou na sociedade. O cara era instrutor de autoescola, foi abrir um açougue com o irmão lá, em São Paulo. Aí não deu certo. Aí esse irmão, entre aspas, anoitece e não amanhece. Pega o dinheiro do final da semana, do final de semana e desaparece. E o açougue, tudo no nome do outro irmão, o da autoescola. Aí ele chega uma segunda-feira que ele não sabe cortar um bife, um monte de dívida, sem dinheiro para pagar os boletos que vencia, ficou lá. Mas o deserto, que a irmã falava, que aí eu fiquei lá um tempo ajudando eles, o deserto que ela falava não era um deserto. É que, na verdade, já não teve dependência dele lá atrás. Agora vieram as consequências. Então, dá uma checada na tua vida. De repente, você não está num deserto também, porque você está só colhendo a desobediência, a rebeldia, a independência lá de trás. O que eu passei no mercado aqui, quem conheceu, viu aqui a estrutura esses dias, o que nós passamos aqui não era deserto, não era prova, não era guerra, era colheita de desobediência. Então, dá uma alinhada na sua linha de raciocínio para você não ficar atribuindo a Deus ou ao diabo ou as coisas, a coisa que é, este homem é você. Você só está colhendo a tua arrogância, a tua soberba. Então eu olhava, eu cheguei a falar de um cunhado meu, um cunhado meu, que eu falava assim, não é com cunhado, ele é casado com a minha tia, meu tio, né? Eu cheguei a falar assim, tem que ser muito ruim de serviço para não ter dinheiro para comprar 10 pãozinhos. E o que aconteceu depois? Eu passando em frente de um bar em Bauru, morava na minha mãe de favor, olhei para um balcão, tinha um cartaz da Coca-Cola, uma Coca de 290 de vidro, que é que é a melhor que tem no planeta. Olhei ela lá desenhada e o valor, e eu só pensei, nossa, que vontade de tomar uma Coca. Imediatamente, ele falou comigo assim, tem que ser ruim de serviço para não ter dinheiro para tomar uma Coca. Eu estava no deserto, Deus só estava me trazendo à memória o julgamento que eu fiz com o marido da minha tia lá atrás. Ah, mas Deus é tão carrasco assim? Não, não, Deus não é carrasco. Só está falando, cara, tá vendo? Ele não era ruim de serviço. Nem você é ruim de serviço. Mas você julga, você aponta, você mede, você se sente superior, você é arrogante, você é soberbo, você é prepotente, você se acha a última bolacha do pacote. E agora o que você está passando, Deus está te moldando. Porque você se quebrantou, porque você orou, porque você buscou a Deus, e agora Deus está tendo a oportunidade de moldar você. E aí você acha que você está passando uma prova. Não, você está só sendo colocado em ordem nesse ambiente. Então Deus me mostrou ali, ó, tá vendo? O que você falou lá do marido da sua tia, você também, se você fosse bom, e você não é bom de serviço, compra Coca. E eu não tinha um centavo no bolso. E é humilhante? Muito. É chato, é desgastante, é vexatório? Demasiadamente. Mas eu precisava passar por aquilo, porque Deus precisava me alinhar. Então, o que você está passando hoje não é prova, nem deserto, nem guerra, nem tribulação, nem nada. Deus só está te alinhando. Deus só está te amando. Deus só está corrigindo o filho a quem ama. Porque você não é bastardo, você é filho. Pastor, mas é assim que o filho? Claro que é assim. Você não quer o melhor para o teu filho? Você não vai ensinar? Você não vai alinhar? Você não vai... Ele quer o melhor para a tua vida. Então, ele vai trazendo os pontos, ele vai te ensinando, ele vai, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja um confronto violento, ainda que seja um espelhamento, ainda que seja esse homem é você, esta mulher é você, a culpa é sua, você que plantou, você que fez, você que é isso, aquilo e aquilo. E aí, dentro desse ambiente, Deus então vai trabalhando para nos tirar desses ambientes, de comer o pior da nossa terra e comer o pior da vida dos outros, da terra dos outros. Você está evoluindo, você não está indo para trás. Você está achando que esse ambiente que você está passando agora, de humilhação, de vergonha, de Deus estar te quebrando tanto,
Ah, eu estou andando para trás, eu sou crente, a minha vida não funciona. Porque você escuta, mas você não é crente, mas não acontece nada, você não vai na igreja, você não dizima, você não oferta, você não está envolvida com isso, com aquilo. Não, não tem nada a ver isso daí. Você é crente, você dizima, você oferta, você vai na igreja, você está envolvido, você trabalha na obra, você prega, mas Deus está te moldando. Deus está aproveitando a oportunidade que você está em alta na sua vida espiritual. Deus estava esperando essa oportunidade. Você deu essa oportunidade para Deus. Você orou, você se quebrantou, você buscou a Deus, você clamou e agora chegou um ponto que você deixou o teu barro moldável. Entenda que você era uma terra tão seca que se Deus viesse mexer, ele ia te quebrar. Então ele espera. Aí você ora, você molha aquela terra, você se irriga, você pede misericórdia, graça, e você pensa que isso já vai te colocar naquele lugar que você quer. Calma, que agora Deus tem que te moldar, tirar a impureza, te fazer de novo e falar, agora vai lá. Então você não está andando para trás, você está andando para frente, só que dói. Porque você e eu, no nosso imediatismo, na nossa vontade que dê tudo certo logo, você fala assim, não, mas tem que acontecer, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me entregando, eu estou buscando, eu estou no Oséias, eu estou no morro, eu estou na minha igreja aqui na minha cidade, eu faço, eu dizimo, eu oferto, eu participo das festas, e é exatamente isso. Continua isso, não para o teu ritmo, porque agora você está se tornando uma terra moldável, uma terra onde Deus pode pisar e você não vai estribar. Uma terra onde você vai deixar Deus fazer o que ele tem que fazer, plantar o que ele tem que plantar, arrancar o que tem que ser arrancado. Porque você percebe que você e eu, nós defendemos muitas vezes ervas daninhas, abrolhos. Sabe aquilo lá que Deus falou lá atrás para Adão? A terra agora por tua causa. Este homem é você, Adão. Vai produzir abrolhos, cardos, espinhos. Não tinha isso. Mas por causa tua, Adão, esse homem é você, isso vai produzir. E às vezes nós defendemos os cardos, os abrolhos e os espinhos. Porque nós plantamos e deu tanto trabalho para plantar aquilo, foi tão difícil que você se perde no meio dos cardos, dos abrolhos e dos espinhos. Você tem aquilo como coisa boa. Então você fica uma terra inabitável e ninguém pode tocar naquilo. Porque você está defendendo com unhas e dentes os cardos, os abrolhos e os espinhos. Porque você está, às vezes, numa necessidade, está numa cegueira, mas agora você está se entregando tanto que seus olhos estão se abrindo. E você está se encaixando no propósito. E Deus está falando, agora eu vou pisar na terra. Agora eu vou arrancar os cardos, abrolhos e espinhos, porque Jesus veio isso para arrancar e tornar nossa terra de novo como era o Éden para plantar coisas boas. Então você está avançando, você está evoluindo, você está indo para frente. Só que dói, irmãos. É pesado, confronta, machuca, fere, porque entenda que é um mundo difícil, porque nós não queremos isso. Na verdade, a gente quer ficar no nosso mundinho, no nosso cantinho, na nossa proteção, na nossa vida, assim, cara, tá excelente aqui, deixa eu quietinho, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E agora, quanto mais, aí a pessoa fala assim, pastor, mas quanto mais eu estou orando, tá ficando mais difícil. Quanto mais eu estou buscando, tá complicando mais, porque você está se tornando cada vez mais uma terra moldável. E Deus então vai pegar nisso daí. Deus não vai perder essa oportunidade. Imagina quanto tempo Deus ficou esperando para ter essa oportunidade. Quanto tempo Deus ficou esperando para eu dar a oportunidade de ser uma terra moldável. Você acha que Deus ia perder a oportunidade? Está me moendo. É óbvio. Tem um monte de coisa para acontecer? Um monte. Tem que mudar um monte de coisa? Um monte. Tem, e sempre vai ter. Eu sei da minha condição, mas eu já sei também dos cardos, abrolhos e espinhos que eu defendia e ninguém rela e ninguém toca, que é meu, que já foi arrancado. E eu já estou vendo também as coisas novas que Deus está plantando através das minhas decisões da minha nova terra e que vai começar a frutificar. Então, beleza. Tem cardo, abrolho e espinho ainda? Tem. Quando você vai deixar Deus entrar? Estou buscando a Deus até ele entrar. Mas também já tem coisa boa lá. Então isso me anima. Isso faz com que eu entenda que compensa me entregar, buscar, se quebrantar, se deixar visitar por Deus para sair da necessidade e me encaixar no propósito, para sair de Adão e entrar em Cristo, para sair desse espelhamento que irrita e ser curado.
E ainda que a outra pessoa continue do mesmo jeito. Para ter condição de ouvir este homem é você. Davi tinha que ter uma condição. Davi era rei. Quando Natan coloca o dedo no nariz dele e fala, esse homem é você, se ele não está com uma alma quebrantada diante de Deus, ele podia matar até o profeta. Que é o que nós fazemos muitas vezes. A pessoa vem e fala o que você faz, aquela palavra é tão pesada que você mata o profeta. Você pede a cabeça do profeta num prato. Me dá a cabeça de João Batista num prato. Quanto custou para ela? Metade de um reino, não importa, eu pago o preço que for, mas eu como essa boca profética, porque prato é lugar de comida. Me dá essa boca profética, eu quero comer isso. Eu quero saber que isso nunca mais vai falar comigo. Às vezes nós pagamos um preço altíssimo para calar a boca profética, para fechar a boca profética. Mas Deus está falando, viu? Deixa a boca profética falar. Vai se entregar, vai estabelecer Jesus Cristo, vai sair desse ambiente de Adão, saia da necessidade, se encaixa no propósito. Escuta o que o profeta está falando. E aí Davi, então, escuta o que o profeta falou e foi se arrepender. Ele reconheceu que era ele e que ele precisava e tinha uma oportunidade em Deus. Entenda que por pior que seja o espelhamento que Deus venha te trazer hoje, tem uma saída para você em Deus. Davi, quando foi falado para ele, esse homem é você, ele falou assim, cara, tem uma oportunidade para mim em Deus. Errei, pequei, matei, adulterei, fiz uma bagunça da minha vida. Entreguei minha semente, foi horroroso, mas agora eu vou atrás. O máximo que eu puder restaurar, eu vou restaurar. Irmãos, tem coisa na nossa vida que nós vamos perder que não vai ter mais jeito. Mas tem bastante coisa que dá para restituir. Eu tenho uma consciência que tem coisa na minha vida que não tem mais jeito. Eu perdi a visitação. Acabou. E pare de chorar por isso também, em nome de Jesus. Você que fica enroscada nisso. Ah, eu perdi a visitação. Ah, se eu tivesse feito em 98. Ah, se eu tivesse feito em 2002. Você já não fez. Então, pelo amor de Deus, para. Nós estamos em 2025 quase. Acabou. Você não vai voltar de volta para o passado, de volta para o futuro, não vai ter um filme, uma máquina do tempo. Pastor, eu estou orando. E eu vou inventar uma máquina do tempo. E eu vou voltar em 1998, dia 11 de março, e eu vou mudar isso. Você não vai fazer isso. Tem coisa que vai dar, tem coisa que acabou. Tem coisa que a porta fechou, tem coisa que você perdeu a visitação, tem coisa que era para fazer que ia ser excepcional, mas você perdeu isso. Foi embora, irmão. Mas pare de sofrer por aquilo que você perdeu lá atrás. Se foque em conquistar o que você tem hoje. Para de gastar energia com aquilo que não tem mais jeito. Gaste a sua energia, a revelação, o entendimento que tem vindo de Deus, aquilo que você é em Deus para conquistar daqui para frente. Para de chorar pelo leite derramado, pelo amor de Deus. Vai conquistar, vai comprar outra vaca, vai tirar outro leite, vamos embora. Pastor, mas eu perdi uma grande oportunidade. Tá, e agora? É possível mudar? Ah, não, não tem mais jeito, então vamos embora. Ah, e se eu tivesse casado com o Beltrano, ao invés de casar com o Ciclano, porque agora eu sei da vida do Beltrano, que casou com a fulana, e ela é feliz, tá, o que você vai fazer? Você vai largar do seu marido, vai falar para ele largar da mulher dele, você casar com ele, pelo amor de Deus, irmãos. Acabou. Você perdeu a visitação, mas eu fui roubada, pastor. Tá bom. Mas e agora? Não tem mais jeito. O homem que era para você ter casado, a mulher que era para você ter casado, e você perdeu a visitação, você se perdeu disso, já morreu, já casou com outra, já passou, acabou. Pelo amor de Deus, saia desse ambiente, fala, acabou. Mas aí fica chorando, fica lamentando. Ai, aquele comércio, se eu não tivesse montado. Ai, se eu tivesse montado. Aquele emprego que eu pedi a conta. Pastor, pedi a conta porque eu fiquei nervosa em 2005, mas se eu tivesse lá até agora, eu já estaria com um salário de não sei. Mas você já pediu a conta, irmão, faz 20 anos. Vai trabalhar no que você tem que trabalhar e, pelo amor de Deus, faz 20 anos que você pediu a conta. Peça perdão ao Senhor pela imprudência, pela sei lá o que você teve na época, pelos rompantes que nós temos, pelas irresponsabilidades, mas agora não adianta, porque não vão te contratar lá em 2005. Você não vai voltar nessa empresa, você não vai ter esse salário lá.
mas você pode agora fazer alguma coisa para você ter até mais do que o salário que você teria se você estivesse lá, na onde você está, ou entrando em outro lugar. Mas agora nós precisamos romper com isso, porque senão nós vamos ficar enroscados nesse passado, sempre nos alimentando, sempre comendo desse negócio, dessa comida velha, dessa comida que já era, já não existe mais, é um alimento totalmente podre, mas que nos alimenta hoje como se fosse uma coisa fresca. Às vezes a gente senta e faz aquela pratada. Se eu for fazer prato do meu passado, por que que eu montei o comércio desse tamanho? Por que que eu não obedeci a Deus aqui? Por que que eu vendi aquele carro? Por que que eu não comprei aquele outro carro? Por quê? Porque, mas agora já foi. Agora eu já fiz. E agora Deus já está restaurando, e agora vamos daqui para frente. Porque se eu for pensar, por exemplo, da minha vida, da minha condição, no bairro que eu moro aqui, no projeto que Deus pôs na minha mão. Não foi uma coisa assim que eu, não, é como Deus pegar, é como Deus pegar aqui um mapa e colocar na minha mão. Deus fez isso aqui, ó. Tó, o mapa é esse aqui, ó. Ó, faz desse jeito aqui. Isso aqui tá em branco, né? Faz desse jeito aqui, ó. O mapa tá aqui. E sabe o que eu fiz? Nada. Ou seja, eu rasguei o mapa. Falei, isso aqui não presta, rasga, joga fora, e eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Isso que eu fiz. Mas e agora? Eu fiquei um bom tempo enroscado nisso. A minha situação de hoje era para eu ter umas 10 casinhas de aluguel no bairro que eu moro aqui e tá financeiramente tranquilinho. Tô tranquilo financeiramente. Mas era para ter uma aposentadoria aí, 10 casinhas alugadas, 10 mil por mês, tranquilinho. Que esse era o projeto de Deus para minha vida. Se eu tivesse obedecido cabalmente, eu compraria no meu bairro aqui uma casinha por ano. Alugava, é milão de aluguel uma casa aqui, eu estava tranquilo. Montei em 2011, já estou em 2025. Então eu estaria aí se eu tivesse parado já há 4 anos atrás, com 10 casinhas de aluguel. Esse era o projeto de Deus, mas eu joguei fora. Esse homem sou eu. E agora? Agora eu tenho só o salão alugado para a igreja. Tenho um aluguel só. Acabou, irmãos. Mas eu podia ter 10 casas. Eu podia estar com 10 mil. Agora eu tenho só o aluguel da igreja. Agora é isso aqui. E daqui para frente, vamos ver o que vai acontecer. Se perdoa e vai. Porque senão vai ficar difícil. Porque senão vai ficar inviável, impossível, na verdade. Porque nós nem nos limpamos do passado e nem conquistamos nada no presente e no futuro. Porque agora eu ficar aqui choramingando, vai brotar 10 escrituras de 10 casas aqui na mesa? Pronto, pastor, olha, você chorou tanto pelo seu passado, que Deus é tão misericordioso, e 10 escrituras, tem 10 casas alugadas, daqui a pouco cai 10 mil na sua conta. Isso não vai acontecer. Dessa forma, não. Por choramingar, não. Por lamentar, não. Mas eu posso orar, Senhor, me dá uma outra oportunidade, uma outra chance, não sei o que o senhor pode fazer por mim, mas eu só sei que eu gostaria de uma restituição. Isso aqui é algo que é possível ainda. Eu posso ser restituído por Deus. Isso aqui ainda dá tempo. Mas não em 2011. Daqui para frente. Tem coisa na sua vida que ainda dá tempo, mas não lá no tempo que você fica chorando e lamentando. Daqui para frente. E tem coisa que acabou mesmo. Tem coisa que não tem mais jeito. O comércio, do jeito que Deus tinha para mim aqui, acabou. Não vai ser mais essa fonte que Deus vai usar. Essa fonte eu joguei fora. Esse homem sou eu. Então assuma isso. Aquilo que você se espelhar vai se limpar. Dá aí um delete geral no teu passado. Para de cultuar os cardos e abrolhos. Deixa Deus pisar na sua terra e arrancar os cardos e abrolhos através de Jesus Cristo e plantar algo novo. Come o melhor da tua terra, não come o ruim da terra dos outros e vai ser feliz, independente de qualquer coisa ou de qualquer um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, querendo Deus, 7h30, estamos na área. Deus abençoe, bom dia. Shalom, shalom.